Amigos do Cast FC, bom, vamos falar sobre esta derrota desastrosa do Sport jogando em casa. É claro que a gente precisa levar em consideração muitos aspectos, muitos fatores, mas foi um resultado muito ruim, porque acho que não só na minha opinião, mas na opinião de muita gente que está aqui até nos acompanhando, é um time que luta com o Sport para um primeiro objetivo de permanência. O que vem depois da permanência é outra história, mas a gente está falando nesse primeiro objetivo, que é permanecer da Série A, e terminou perdendo em casa. Bom, vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, faz isso aí, dá essa moral pro Cast FC. Deixa teu like, teu joinha, se inscreve aqui no Cast FC, se inscreve com a gente. O Sport tinha possibilidades hoje de conquistar uma vitória, né? Esse time do Bragantino já mostrou que é um time difícil, havia vencido o Botafogo. Série A não tem nível baixo, Série A é um nível alto de futebol. E claro, como eu disse, que a gente precisa levar em consideração alguns aspectos. O Sport não tinha hoje, no total de jogadores, 9 atletas do seu elenco. É muita gente machucada, muita gente fora. E aí, aparenta, né, que alguma coisa não está saindo nos conformes, né? Porque a maioria são lesões musculares e, os jogadores que são poupados, né, de movimentações, poupados de jogos até, como foram muito poupados no início do ano. Acho que talvez alguma coisa precise ser ajustada aí nesse timing de recuperação dos jogadores e até de preparação física para uma etapa de sequência de time, né? Por exemplo, Dalbert e Cariús continuando fora. O Pepa hoje, na minha opinião, errou, deslocando o Hereda, né, para começar na esquerda. O cara tá bem no lado, não tem para que você improvisar dos dois. No sentido de que um dos lados ia entrar alguém que não estava bem. Porque nem zagueiro hoje o Sport tinha, né? O Antônio Carlos, machucado, que não é, claro, unanimidade. Lucas Cunha não podia jogar, que também não é unanimidade, bem longe disso, inclusive. E o Thierry, que seria o titular, capitão durante muito tempo, ainda se recupera, está em transição física. Então, assim, acho que ele errou e errou muito aí. Porque o Hereda estava bem na direita. E aí você não precisa fazer essa inversão. Colocar um lateral que está bem para uma improvisação e colocar um lateral que está mal para jogar numa função. Já que o cara está mal, bota ele para jogar do outro lado, e ver o que vai dar. No meio, ele escolheu o Domingues, eu não teria feito. Eu teria escalado, eu não sei, tá? Condição física, mas teria escalado talvez o Atencio de ponta direita, como ele jogava, e Lucas Lima mais para o meio. Acho que o Domingues, apesar de ter caído muito pela direita, não é muita função dele, né? Um cara que, apesar de ter ido bem em algumas partidas, diga-se de passagem, tá? Justiça seja feita, jogando na função pela direita, mas hoje o elenco está numa qualificação superior ao Fabrício Domingues, já atuando nessa função. Não digo ele jogando na dele, mas atuando nessa função. E acho que o time terminou perdendo muito, né? Claro, repito, gente, você não tem o Pablo, você não tem o Gonçalo Paciência, que é um centroavante, um cara de área, você não ter tantos jogadores assim atrapalha, e atrapalha demais. É óbvio que atrapalha muito. Mas, diante de um cenário como esse, o melhor a se fazer é buscar fazer o simples. É buscar fazer o que acho que a maioria faria, né? Eu, por exemplo, teria mesmo colocado o Lene Lobato de 9. Na verdade, um falso 9. Por quê? Porque ele já jogou assim no próprio Sport no ano passado, este ano. Então, assim, não seria uma grande novidade. Seria uma manutenção do que já é feito. Barleta, que fez uma partida de regular para boa, mas o time foi muito abaixo do esperado. Muito abaixo do esperado. Os desfalques fizeram muita falta, óbvio que sim. Sérgio Oliveira de última hora, principalmente, né? O lateral esquerdo, ou Cariús ou Dalbert, a essa altura quem entrar vai jogar no mínimo 80% mais do que o improvisado vem jogando.
Acho que no ataque, quando não se tem no elenco esse jogador e você utiliza o Lene Lobato como falso 9, pode-se recorrer à base. Eu não sei como é que tá a base do Sport, mas acho que vale integrar algum jogador nessa função, especialmente nesse período. São erros que comprometeram a atuação do Sport. O Sport jogou mal, perdeu o jogo, né? E o Pepa acho que foi mal hoje também. Na escalação, nas trocas. Carlos Alberto terminou jogando ali como praticamente, né? Praticamente não, né? Terminou jogando ali como lateral. E eu acho que entrou no lugar do Matheus Alexandre para fazer a função de lateral, um lateral mais ofensivo, né? Como ele já fez com o Barleta, só que o Barleta até funcionou, né? Ele tentou Gustavo Maia, ele tentou também Titi Ortiz, o Atencio entrou, mas o fato é que acho que a escalação do Sport no primeiro momento não foi legal, tá? O gol que o Sport tomou também, mais uma vez, bola aérea na área, desatenção da defesa, o goleiro dá rebote, não tem ninguém marcando o cara tava na frente do Rivera ali, que é um bom jogador, tá? Mas não apenas ele, né? Mas tava próximo ali. Então, assim, são várias falhas. Entendo que o Sport passa por um momento muito difícil. Entendo que todos os erros de arbitragem prejudicaram o mental da equipe nas outras partidas anteriores. Mas esse jogo era o jogo da virada. Esse jogo era o jogo para o Sport voltar a vencer e voltar a dizer, pô, tô aqui, Brasileirão. Vamos lá que eu vou lutar. Eu vou pra luta, como a torcida levantou aí o refrão, queiram ou não queiram os juízes. Eu vou pra luta. E acho que hoje faltou essa luta, faltou um time organizado, faltou realmente desempenho, muito abaixo da expectativa. E o Sport amarga mais uma derrota no Brasileirão. Chega a quarta partida, 1 ponto apenas conquistado. Pior, vai enfrentar o Corinthians fora de casa no próximo sábado. E fica numa situação extremamente complicada o Sport em termos desse início de campeonato. Ainda há esperança, tá, gente? Não sei qual vai ser o futuro em relação ao Pepa, não sei qual vai ser o futuro, acho que ele montou o time, dificilmente a diretoria tira, mas não sei, né? Uma coisa que está em aberto neste momento, pelo desempenho, neste jogo especificamente. Os desfalques precisam voltar, né? O pessoal que está no DM, o pessoal que está todos no DM, na verdade, precisam acelerar essa recuperação, porque o time sente muita falta. São 9 jogadores, é muita gente fora. É quase um time inteiro de desfalques. E hoje o Sport sentiu e já vem sentindo muita falta de Igor Cariús. Hoje sentiu demais do Sérgio Oliveira, sentiu demais do Paciência ou do Pablo, né, principalmente, que vinha jogando. Então é um time que tem uma equipe principal, tem uma formação principal, mas talvez precise melhorar a qualidade técnica do banco de reservas. Enfim, derrota na Ilha do Retiro, resultado péssimo para o Sport, porque o Campeonato Brasileiro não perdoa. E daqui a pouco vem mais jogos, vem mais coisas por aí. 12.621 o público da Ilha do Retiro. E vem Corinthians e vem muito mais pela frente. Bet Nacional é a bet dos brasileiros, bet do Cast FC. Na descrição desse vídeo tem um link para você clicar, se cadastrar. Aqui também tem QR Code aqui na tela para você. Coloca nosso código CastFC para ter acesso à melhor plataforma de apostas esportivas do Brasil. Jogo legal é na Bet Nacional, a bet dos brasileiros. betnacional.bet.br para você acessar. A Unibra é o melhor centro universitário do Nordeste do país. Nota máxima no MEC. As inscrições para o vestibular 2025.2 estão abertas, tá bom? Você escaneia esse QR Code aqui ou clica no link da descrição do vídeo. A prova é no dia 4 de maio. Mexa na sua vida, invista no seu futuro, invista em você.
Lá tem mais de 60 laboratórios à tua disposição já no primeiro período. E também tem intercâmbio para quem pensa em mudar de estado, de país. É isso, meu povo. Até a próxima. Tchau.